Olá, meu nome é Will e hoje o tema a ser exposto na nossa palestra é a alma e o objetivo da encarnação. Mas antes de começarmos a nossa exposição, façamos a leitura da página do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Em cada parte, a astúcia, a violência e o crime se apresentam vitoriosos. Estes são dias de insensatez e cálculo para o mal. Certamente há uma avalanche de loucura ameaçadora. Jamais houve, no entanto, na terra, tanto amor e tanta bondade. Veicula-se mais a calamidade do que a renúncia, o escândalo do que o bom senso. Todavia, há inumeráveis pessoas que acreditam e trabalham pelo seu próximo, promovendo a era da felicidade. Une-te a esses heróis anônimos do bem e projeta o homem ajudando-o a ser livre e ditoso. Façamos a nossa prece inicial. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que vos dignais vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai a todos nós que encarregar de transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que nos está sendo confiado e da gravidade do ato que iremos realizar, a fim de que nele empreguemos o fervor e o recolhimento necessário. Se dentre nós, na Assembleia, se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, quer sejam encarnados ou desencarnados, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhes perdoamos, se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente a mentora espiritual dessa casa, Ivone do Amaral Pereira, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Bem, o tema de hoje, como eu disse anteriormente, é a alma e o objetivo da encarnação. E eu começo com uma leitura do livro de Gênesis, logo no início da Bíblia, de Gênesis no capítulo 1, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ou seja, fala aqui sobre a criação do homem. Mas a melhor interpretação que nós temos não seria a interpretação literal, como tem sido feita ao longo de diversos séculos, de que o homem teria sido feito literalmente do barro, ou seja, do pó da terra. Mas, outro sim, de acordo com os ensinamentos do Espiritismo, o homem, para habitar o planeta Terra, o seu envoltório material, o seu corpo material, teria que ser naturalmente composto por substâncias presentes no planeta Terra. Então, este é o significado adequado de que Deus formou o homem do pó da terra, ou seja, dos elementos que constituem a terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, ou seja, deu-lhe um espírito, para que o homem então fosse feito
alma vivente. Então, a interpretação mais adequada desse trecho do início do livro de Gênesis, né, quando fala sobre a criação do mundo, a criação do homem, seria essa, ou seja, Deus primeiro constitui um organismo, né, um ser vivo, e nesse ser vivo introduz um espírito, transformando então o homem numa alma vivente. Já chegando ao Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec pergunta aos espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem a Kardec: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Ou seja, o objetivo inicial, né, e primordial da encarnação é permitir que nós, espíritos, ao encarnarmos, possamos gradativamente nos aproximarmos desse ideal de perfeição possível a nós. E isso se dá através de uma série de processos, através de expiações, através de missões para aqueles que estão um pouco mais adiantados, mas o objetivo de suportarmos todas essas dificuldades, né, da existência corporal é justamente a possibilidade de, ao mantermos esse espírito preso a essas limitações do corpo material, nós conseguirmos transcender essas dificuldades materiais e evoluirmos gradativamente, fazendo também a nossa parte na obra da criação, enquanto co-criadores da obra do Senhor. Na questão 134, Kardec pergunta aos espíritos: o que é a alma? O que os espíritos respondem diretamente: é um espírito encarnado, ou seja, a partir do momento em que esse espírito encarna, ele passa a ser denominado de alma. E na 134, item A, Kardec pergunta: que era a alma antes de se unir ao corpo? Os espíritos respondem naturalmente que era um espírito, né? Ou seja, antes da união com o corpo, espírito. A partir do momento da união com o corpo, esse espírito passa a ser denominado de alma. Na questão de número 135, Kardec questiona a respeito da existência de alguma outra coisa além da alma e do corpo no homem. Então, há no homem alguma coisa além da alma e do corpo? Os espíritos respondem que sim, que há um laço que liga a alma ao corpo. E esse laço ele é denominado perispírito. Logo, ele seria o elemento intermediário que permite a alma estar intimamente ligada ao corpo. É o que permite efetivamente essa ligação. Razão pela qual é correto afirmar que nós, seres humanos, somos seres trinos, ou seja, temos a alma, temos um elemento intermediário que liga a alma ao corpo, que é denominado perispírito, que é uma espécie de corpo semimaterial, né? Não tangível, e temos o corpo propriamente. Na 136, item A, a questão é a respeito da possibilidade de existir, né, do corpo existir sem a alma. Isso é possível? Os espíritos, num primeiro momento, eles respondem que sim, mas eles fazem uma ressalva. Pode. Entretanto, ou seja, essa ressalva diz respeito ao fato de que, a partir do momento em que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Ou seja, sem vida, sem alma. Antes do nascimento, ainda não existe essa união perfeita e definitiva entre alma e corpo. Enquanto o ser humano está sendo gerado
esse processo de união, essa ligação, ela vai sendo gradativamente se consolidada, o que ocorre em definitivo no momento do nascimento. E aí, sobre a possibilidade da vida orgânica, né, a alma e o corpo. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Ou seja, é possível vida orgânica, né, a pessoa estar ainda viva, sem estar com uma alma animando o seu corpo. Mas a alma, ela não pode habitar um corpo que foi privado de vida orgânica, ou seja, um corpo que já não tem fluido vital, que não encontra-se mais vivo, não pode ser habitado por uma alma. Segundo alguns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência. Para os espiritualistas, a alma é um ser moral distinto e independente da matéria, que conserva sua individualidade após a morte. Ou seja, a alma, ela não necessariamente existe somente em função do corpo. A partir do momento que ela deixa o corpo, ela mantém sua individualidade, ela mantém a sua consciência de si mesmo e volta então a ser denominado na erraticidade, né, como espírita, diferente do que alguns, inclusive sábios da antiguidade, pensavam, né, que a alma, ao fim da vida corpórea, ela retornava a Deus, a esse ser supremo, e voltando a fazer parte desse todo, deixando de ter sua própria consciência e sua individualidade. Nós espiritualistas, notadamente nós espíritas, cremos que a alma é esse ser moral que subsiste, né, e mantém sua consciência independente da matéria. Para o Espiritismo, a alma é o ser imaterial e individual que pré-existe e sobrevive à morte do corpo, vindo posteriormente a reencarnar. Todos os espíritos são revestidos de um invólucro invisível, intangível e imponderável, conforme nós nos referimos, o perispírito. O espírito está no corpo todo como Deus está no universo inteiro. Essa é uma reflexão que durante muito tempo povoou, essa dúvida, né, durante muito tempo povoou a mente humana, mas existe uma sede específica do espírito? Em que local do corpo humano o espírito, né, ele reside, ou seja, essa alma encontra-se? Existe um lugar específico? Não. E aí, no próprio Livro dos Espíritos, existe um exemplo que é bastante claro para nos dar a dimensão de como é que funciona essa ligação entre o corpo e o espírito, né? Como é que a alma age no interior do corpo, se existe um centro ou não. Que é o exemplo que é dado pelos espíritos da luz. Ou seja, mesmo que você coloque uma luz dentro de um vidro transparente, essa luz ela encontra-se no interior desse vidro transparente, mas ao mesmo tempo ela se irradia para fora desse vidro. Então é correto afirmar que a luz encontra-se dentro do vidro, mas também ao mesmo tempo ela se irradia para fora do vidro. Então essa analogia é muito adequada para tentarmos entender com as nossas limitações do nosso vocabulário, da nossa capacidade de entendimento humana, como é que funciona essa relação. Durante a vida, a alma, embora não esteja especificamente sediada, ela age mais especialmente sobre órgãos do pensamento e do sentimento. A alma é, ao mesmo tempo, interna e externa, quer dizer, ela irradia externamente. Aí temos o exemplo dessa figura, onde temos
ou um corpo humano com os diversos centros de força, né, ou chamados centros vitais. E aí a alma se irradiando para além dessa limitação física do corpo material. Essa irradiação, ela depende naturalmente da evolução de cada indivíduo. Ou seja, conforme o grau evolutivo, essa possibilidade de irradiação e conforme suas faculdades específicas, ela pode ser maior ou menor. E aí falamos mais propriamente dos centros vitais, né? O que seriam esses centros vitais? Eles são chamados também de centros de força. Existem 7 principais, né? Que são os responsáveis pela nossa saúde físico-mental. Ou seja, a nossa saúde físico-mental depende do equilíbrio energético entre estes centros de força. São eles o coronário, um pouco abaixo o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o genésico. Ou seja, o funcionamento ordenado e sincronizado de cada um desses 7 centros vitais de força são responsáveis pelo nosso equilíbrio físico-mental. Por exemplo, no momento do passe, o que é o passe? Nada mais é do que a utilização do passista de modo a catalisar as energias vindas do plano espiritual para realinhar, para reequilibrar esses nossos centros vitais. Então, quando nós tomamos um passe, o objetivo do passe é promover o reequilíbrio desses centros vitais. Esses centros vitais, eles têm uma espécie de vórtice que giram. Então, à medida que eles giram de maneira compassada, eles estão mais equilibrados. Por vezes, está numa intensidade ou velocidade mais acelerada que o outro, o que acaba causando um desequilíbrio em nós. Então, a principal finalidade do passe é justamente promover esse reequilíbrio desses nossos centros vitais. O cordão fluídico é o elo entre o corpo físico e o perispírito. Ou seja, em diversos fenômenos mediúnicos em que há essa separação temporária, né, do corpo físico e o perispírito, onde o perispírito é capaz de se deslocar até outros locais distantes, muitas vezes, de onde o nosso corpo está repousando. Por mais que ele se desloque, permanece sempre esse cordão fluídico unindo o perispírito ao corpo material, de modo que esse vínculo ele não é rompido, a não ser no momento, é claro, do desencarne, onde o perispírito deixa o nosso corpo material e é rompido com o rompimento desse cordão fluídico. Disse Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai, mas ninguém poderá entrar no reino de Deus se não nascer de novo, até se purificar, pois só os puros de coração poderão ver a Deus. São João, capítulo 3, versículo 3, capítulo 14, versículo 2 e São Mateus, capítulo 5, versículo 8. O que Jesus quer dizer com isso? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Ou seja, é justamente a pluralidade dos mundos habitáveis. Ou seja, a humanidade não está apenas circunscrita ao globo terrestre. Obviamente que na forma material em que nos encontramos aqui, ou seja, esse corpo, ele permite apenas a vida neste orbe. E aí, lembrando a nossa primeira leitura de hoje, a leitura de Gênesis, nós vimos que o corpo humano, o organismo humano, ele foi formado justamente dos elementos constituintes do planeta Terra.
Então, por quê? Porque para se habitar este planeta é necessário esta constituição material. Esse tipo de organismo é capaz de sobreviver nesse orbe, nesse planeta. Em outros orbes onde existe também vida humana, o corpo é diferente, não tem os mesmos elementos materiais que tem aqui no planeta Terra. Então, há muitas moradas na casa de meu pai, mas ninguém poderá entrar no reino de Deus se não nascer de novo, até se purificar. A sucessão das reencarnações, de modo a alcançarmos aquela perfeição relativa sobre a qual falávamos no início dessa nossa conversa. Ou seja, à medida que nascemos de novo, e de novo, e de novo, e vamos nos purificando, aí sim, verdadeiramente conseguiremos nos aproximar de Deus, pois só os puros de coração poderão ver a Deus. Então, observamos que no Evangelho de São João e de São Mateus já temos essa explicação, embora de maneira um pouco mais velada, que foi posteriormente mais explicitada, mais esclarecida com a codificação espírita a respeito da pluralidade dos mundos habitados, das sucessivas encarnações, de modo a alcançarmos esse nosso processo evolutivo. E sempre é importante lembrar que, embora tenhamos nesse momento espíritos em estágios evolutivos completamente diferentes, como nos ensina a doutrina na questão 115, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Ou seja, todos fomos criados absolutamente a partir do mesmo ponto de partida. Ninguém foi criado com uma vantagem efetiva sobre o outro, melhor que o outro ou pior que o outro. A questão é que, em função das nossas atitudes e do que fizemos ao longo dos séculos e milênios de existência que temos, cada um de nós foi se diferenciando e temos atualmente, espíritos bem mais evoluídos que a maioria de nós. Mas isso ocorreu não por uma questão de privilégio, e sim por uma questão de mérito efetivo nesse processo evolutivo. E esse processo evolutivo, ele se dá justamente à medida que recebemos uma missão ao encarnarmos, desempenhamos com zelo essa missão, não murmuramos, aceitamos, nos empenhamos em bem realizá-la, nós gradativamente avançaremos no conhecimento da verdade. E esse conhecimento da verdade, esse entendimento, vai nos aproximando da perfeição relativa, e somente à medida que formos nos aperfeiçoando, em que nos tornarmos perfeitos, relativamente, é claro, é que conseguiremos alcançar a verdadeira felicidade. Então, a verdadeira felicidade passa necessariamente pelo cumprimento da missão, pelo conhecimento da verdade, pelo aperfeiçoamento, até que alcancemos a verdadeira felicidade. O que é bem verdade que não nos impede de termos momentos felizes, de termos, durante esse nosso processo expiatório aqui na Terra, termos sim lampejos do que será essa verdadeira felicidade que alcançaremos no momento futuro, quando tivermos evoluído. E aí, só confirmando, o que foi dito antes, se Deus tivesse criado os espíritos uns mais perfeitos que os outros, essa preferência não seria conciliável com a sua justiça. Ou seja, não seria justo se você favorece uns em detrimento de outros sem nenhum motivo aparente. Então, se Deus é justo, por óbvio, isso não ocorreu, esse favorecimento de uns em detrimento de outros. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o espírito diversas existências sucessivas, é a única
que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus em relação aos homens que se acham numa condição moral inferior. A única que pode nos explicar o futuro e firmar nossas esperanças, porque nos oferece o meio de resgatar nossos erros por novas provações. Livro dos Espíritos, questão 171. Ou seja, a possibilidade de resgatarmos esses nossos erros através das nossas provações, ela é explicitada e ensinada pela doutrina da reencarnação, porque outros ensinamentos doutrinários que preveem, o que alegam uma salvação prévia destinada a uns em detrimento de outros, ou uma afirmação de que é porque é, isso acaba não preenchendo a nossa necessidade de esclarecimento e não sendo condizente, não sendo compatível com essa nossa ideia de justiça de Deus em relação aos homens. Passemos agora à nossa prece final. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, a parte de coletânea de preces espíritas, a prece para os momentos de aflições da vida. Deus Todo-Poderoso, que vede as nossas misérias, dignai-vos escutar favoravelmente os votos que dirijo neste momento. Se o meu pedido for inconveniente, perdoai-me. Se for justo e útil aos vossos olhos, que os bons espíritos que escutam vossas vontades venham em minha ajuda para o seu cumprimento. O que quer que me advenha, meu Deus, que a vossa vontade seja feita. Se meus desejos não são atendidos, é porque entra nos vossos desígnios me experimentar, e eu me submeto sem murmurar. Fazei com que eu não conceba nisso nenhum desencorajamento, e que nem minha fé, nem minha resignação sejam abaladas. Que consigamos neste momento de dificuldade pelo qual atravessa toda a humanidade, nos unirmos em torno da figura mansa e amiga do Mestre Jesus e fortaleçamos a nossa fé, tenhamos a convicção de que toda dificuldade, de que toda atribulação, ela é passageira. Lembremos-nos da mensagem recebida por Chico Xavier, que tanto queria receber uma mensagem de Maria, e num determinado momento seu mentor lhe diz: tem uma mensagem de Nossa Senhora. E Chico questiona: então qual é a mensagem? Me diga. Ela manda lhe dizer, Chico, o seguinte: isso também passa. Então que nós nos lembremos disso. Isso também passa. Uma semana abençoada para todos vocês, uma boa semana, e que a paz dos bons espíritos esteja no lar e no coração de cada um de nós. Que assim seja.